Então, gente, Tá, até mais. Estou por aqui. tá, tranquilo. Então, o que está acontecendo nesse momento dessa história é o protestantismo sendo avançado. Então, com isso, muitas mudanças, né, na, na região, na Europa, vem acontecendo. E não aceitando o catolicismo, essa chegada, né, do protestantismo, e muitas batalhas acontecendo em torno disso. Muitas coisas acontecendo em torno dessa nova concepção religiosa da Europa. Então, imagine se fosse hoje, no nosso tempo, acontecer isso, né? É uma batalha religiosa. Então, aqui estava acontecendo exatamente isso. Quando a gente vai ler aqui agora Invencível Armada da Espanha, a gente vê um sentido de tentativa de restaurar o catolicismo. Então, foi um momento em que a Espanha, como tinha um poder reconhecido por suas forças e tinha a maior batalha naval, né, marítima, e ela podia ir conquistando as coisas. Então, seu exército, vamos dizer assim, a sua marinha, era invencível. Então, era vista como invencível. Muitos navios, muitas estruturas que qualquer país não resistiria. Então, é isso que a gente vai ver nesse momento, como a espiritualidade age também para que isso termine, né? Essa superioridade de um exército colocando medo, temor, então, e saindo do eixo, né? Fazendo com que as coisas não acontecessem, porque o catolicismo foi quebrado no meio exatamente para proporcionar uma mudança. Nós não temos aí uma ruptura à toa. Então, com certeza, a espiritualidade, acreditando em alguns encarnados que são espíritos que têm alta condição, como Lutero, para vir fazer, levantar a espada e dividir esse pensamento para que crescêssemos. Então, há uma certa divisão necessária. E a gente vai ver aqui, nessa Invencível Armada, o apoio da espiritualidade e como que ela agiu. Está nas entrelinhas aqui, a gente vai tentar entender isso, né? Então, a primeira coisa é ler o texto para a gente tentar passar um refil nessa história, né? Quem faz a leitura para nós aí? Tem muita gente escondidinha hoje, além Bom da Flávia. dia, cheguei Bom dia, atrasada, desculpa. Leila. Bom dia, Fran. Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia. Tô aqui escondidinho também. Bom dia, Bom dia a Carolzinha. todos. Bom dia, Bom Fran. dia a todos. É, Quer, tô aqui quer mesmo, que faz a leitura? perrenguenta. Cara de gente perrengue, não é muito bom ficar olhando, não, viu? Você Pode pode fazer a fazer. leitura, mas você tem que aparecer sua carinha, viu? Não, vou Eu? fazer, não. Eu É, tô. Quem vai fazer é a Ana que gosta de é a ler. Ana que eu tô falando, ela tá escondida também. Não, hoje eu Bom vou ficar Ah, dia, tá. escondida, que eu tô pessoal debaixo de escondido, toda coberta. só participa. De Eu não baixo tô, com o pé. eu não tô sentindo muito bem, eu tô aqui debaixo de coberta, gente. A Amélia aqui em cima. Nós somos Pode duas, fazer, Ana. então. A Melhores, Pode Invencível Carol. fazer. Armada. Obrigada. As lutas na Europa
em todo o Qual que século é o XVI. título, por favor? A Você Invencível descreve. Armada. Obrigada. As lutas na Europa em todo o século XVI, longe de colimar um fim, dilatavam-se em guerras tenebrosas, mergulhando os povos do Velho Mundo num terrível círculo vicioso de reencarnações e resgates dolorosos. Quer que para? Não, pode ir. Termina a leitura. Tá. Como se não bastassem as guerras religiosas que trabalhavam o organismo europeu desde muitos anos, surge a figura de um príncipe fanático e cruel na poderosa Espanha de então, complicando a existência política das coletividades europeias. As lutas de Filipe II, sucessor de Carlos V, pretendiam-se de algum modo aos Prendia. problemas prendiam-se, de algum modo, aos problemas da reforma protestante, mas acima de tudo colocava ele a sua ambição e seu despotismo. Animado com as vitórias sobre os turcos e os muçulmanos, procurou reprimir a liberdade política dos Países Baixos, encontrando a mais heróica resistência. Suas atividades maléficas, mascaradas com a defesa do catolicismo, espalhavam-se por toda a parte, obrigando o plano espiritual a coibir-lhe os imensuráveis abusos do poder. Foi assim que, havendo organizado a Invencível Armada, no ano de 1588, composta de mais de uma centena de navios, equipados com 2.000 canhões e 35.000 homens, a fim de atacar a Inglaterra sem motivo que justificasse semelhante agressão, viu essa poderosa esquadra destruída totalmente por uma tempestade aniquiladora. De conformidade com as providências do plano invisível, apenas aportaram às costas inglesas os espíritos pacíficos, compelidos pela força a participarem da armada destruída e que foram lá recebidos generosamente, encontrando uma nova pátria. Se Henrique VIII havia errado como homem, o povo inglês estava preparado para o cumprimento de uma grande missão e ao mundo espiritual competia trabalhar pela preservação dos seus patrimônios de liberdade política. Aparentemente, só um trechinho da história, mas não é, né? Tem algo mais importante para a gente ver. Primeiro aspecto que a gente pode ver é que a Espanha ela queria atacar a Inglaterra. Ela queria atacar a Inglaterra porque queria uma hegemonia católica. Então, como estava na época a tentativa do resgate do catolicismo, então a Espanha queria isso, esse aloprado, vamos dizer assim, que é dito aqui, do Felipe II, ele quis fazer isso, porque se achava em condições de fazer, porque tinha um exército muito bem organizado, e era o maior do mundo, porque nas questões navais, marítimas, e eles poderiam conquistar a Inglaterra. Para conquistando a Inglaterra, colocava o que eles queriam lá. Só que essa astúcia não era bem vista pelo mundo espiritual, porque ele fazia de uma forma ditatorial, né? Então ele tinha um poder de ditadura e esse despotismo, né, que é parte ditatorial, e fazia as coisas da cabeça dele mesmo. Então ele queria fazer realmente um estrago que se achava no poder de fazer. Só que, né, o que que aconteceu? Foi. Aí eu pergunto, né? Teve um problema aqui que aconteceu uma tempestade. Não é só o ataque, porque a Inglaterra já sabia que não tinha força suficiente para
para vencer o exército, porque a Inglaterra já sabia que ele estava tramando essa entrada. Isso aí, com certeza, tinha infiltrados, né? Podia descobrir, sempre tinha isso, infiltrados no outro governo para saber o que, que ia acontecer, se ia atacar, quem que ia. Então, os espiões, né? Para poder se defender. Então, para a Inglaterra se defender, ela tinha que agir de forma diferente, porque tinha um exército muito pequeno em relação à da Espanha. Brasil contra Estados Unidos, por exemplo. Não podemos nem imaginar, né, o que poderia acontecer no nosso exército com os Estados Unidos. Então, mais ou menos uma história assim. Então, na época, quem estava no comando da Inglaterra se organizou para isso, para a defesa desse possível combate. E essa história foi durante anos e anos a programação dessa invasão, não fez de uma hora para outra. Então foi num tempo que uma batalha dessa não se decide da noite para o dia. Então o Felipe II ele teve um certo tempo para fazer isso. Aí vem a pergunta, né, que eu queria que vocês refletissem também. Será que a espiritualidade provocou uma tempestade no mar para que a Inglaterra vencesse essa naval da Espanha? Vocês acham que uma espiritualidade pode mover? Porque tinha, até hoje, nessa região, é conhecido como fortes tempestades marítimas, navais. Acontece muito isso na região. E agora, será que a espiritualidade usou dessas tempestades para acabar com o exército naval da Espanha, para a Inglaterra se defender? Porque não foi só os navios da Inglaterra que fizeram a sua parte de defesa. Teve uma grande tempestade. E a espiritualidade, vocês veem que no texto está falando que ela começou a agir, né? Então, ela conhecendo as intenções do Felipe, a espiritualidade começou a fazer suas intervenções. Mas será que ela produziu fenômenos naturais para poder se defender? Eu acho que a pergunta é se a espiritualidade entrou nessa história, que nível que está essa espiritualidade? E qual é o propósito dessa parcialidade, de ser parcial? Então, assim, isso é uma coisa tão complexa de se falar e de se confirmar mesmo. Eu li isso aqui e fiquei pensando, fiquei na dúvida sobre isso. É por isso que a gente está Como lançando aqui. assim? Por que que isso aqui aconteceu? O que vocês Cadê o imaginam? livre-arbítrio dos seres encarnados, né? Nas suas questões, a questão da ação e da reação, do seu aprendizado mesmo, que a gente, infelizmente, aprende pela dor e pelo erro, né? Então, assim, se interviu a espiritualidade superior, digamos que sim, que aí já é um propósito maior que não me cabe nem pensar. Se não, é uma espiritualidade que estava ali na mesma sintonia deles, né? Então, me deu um nó aqui. Eu, E eu aí, vejo, Amara? eu vejo um pouco diferente. Eu veja bem, qual que era o propósito? O que estava sendo trabalhado nesse período? É outro negócio, a gente olhar sempre um pouco mais do alto da montanha para a gente entender um pouquinho a lógica do nosso amigo.
o Cristo. O que acontece? O projeto que estava em andamento era a migração do Evangelho da Palestina para as Américas. Ou seja, o Cristo já tinha tomado essa decisão quando decidiu pela encarnação dos antigos filisteus, que eram os navegantes, os grandes navegadores que encarnaram na Espanha e em Portugal, para desenvolver a navegação para que as Américas fossem povoadas. Então, o que acontece? Isso já tinha ocorrido, ou seja, em 1500 já tinha descoberto as Américas. E o que já estava programado também, isso a gente já sabe através desse mesmo livro aqui, ó, que a América do Norte seria o cérebro do mundo e a América do Sul, o Brasil, seria o coração. Então, o que acontece? Se você manda para a América do Norte espíritos católicos também, você não teria o cérebro predominando na América do Norte. Então, o que o Filipe II pretendia aqui? Restaurar o catolicismo na Inglaterra. Se ele restaura o catolicismo na Inglaterra, o que teria o povoamento dos Estados Unidos? Seria predominantemente católico. Então, imagino eu que, isso não pode acontecer. Que se eu tivesse lá, você falou, essa possibilidade existe, mas isso não pode acontecer. Então, vamos mexer os nossos pauzinhos aqui sem derrogar as leis naturais e vamos deixar que a Inglaterra continue sendo predominantemente protestante. Ou seja, isso aconteceu. Eles continuaram protestantes, e tanto é que a América do Norte é predominantemente protestante. São evangélicos, ou seja, não são católicos. São os... Amara, eu só não entendo a resposta para a pergunta por que não poderia ser. Aí eu Por não quê? entendi. Porque, veja bem, porque o catolicismo ele era radicalmente contra o desenvolvimento científico. Então, se os católicos fossem para a América do Norte também, não iria haver o desenvolvimento intelectual dos ingleses, da América do Norte. Ou seja, a gente teria a América do Norte e a América do Sul, digamos assim, Então, nessa premissa, nós podemos dizer que o catolicismo atrapalhou o desenvolvimento científico e intelectual de com países certeza, extremamente católicos, como o Brasil. é só você ver a atuação da Inquisição, o que eles fizeram? Eles massacraram com a ciência. Então, foi a partir do Renascimento que a ciência começou a tomar corpo, e aí o que a ciência fez? Massacrou as religiões, ou seja, é por isso que a gente está hoje com esse materialismo predominante. Ou seja, o catolicismo, enquanto estava à frente do poder religioso e estatal, massacrou a ciência. Aí veio o Renascimento e a ciência, agora chegou a nossa vez, vamos massacrar a religião. Então, você tem o norte predominantemente protestante, que possibilitou o desenvolvimento tecnológico, e ficou a América do Sul, que foi colonizada pelos portugueses e espanhóis, que ainda tinha predominância católica, ou seja, a gente, tecnicamente, somos subjugados até hoje. Você pode ver que a gente tem tudo e não consegue desenvolver. Por quê? Por causa desse ranço que ainda existe entre nós, e que o catolicismo, sem dúvida, tem uma importância muito grande, uma influência muito grande ainda na nossa administração. Há um fato importante para considerar, a diferença do nosso catolicismo no Brasil, e
relação ao catolicismo europeu. Há uma diferença, né? Porque Ô, Daniel, mas o que que acontece? Quando você pega a CNBB, por exemplo, e o Papa, é tudo a mesma coisa. A diferença que existe grande no nosso movimento religioso é principalmente por influência dos africanos. Por quê? Porque os as africanos. pessoas, Então, mas é que tá. Mas se não fosse os africanos, a influência do mediunismo africano, a gente seria uma Espanha, um Portugal, uma Inglaterra, uma Itália. Ou seja, é, a CNBB, com o papado, teria conseguido massacrar o desenvolvimento espiritual que existe na nossa cultura hoje. Você imagina, é, além se de não contar, tivesse, Mara, se não tivesse os africanos aqui no Brasil, você acha que a gente teria essa mistura toda? Africano lavando igreja católica, lavando escada de igreja católica, ou seja, é uma miscigenação fantástica que acontece por causa dos africanos. não só os africanos, mas também aos espíritos que foram enviados para o Brasil, que a gente já sabe dos relatos de Emmanuel, né, que encarnaria espíritos cansados do que estava passando na Europa, né, de espíritos que queriam mudança. A gente tem que lembrar que não só a influência africana, mas também espíritos que estavam na espiritualidade e também que vieram da Europa para cá, com essa característica mais um pouco diferente do atual europeu. Então, Daniel, mas se você vê a influência Mas eu vou te falar um dos outro fato. católicos que vieram para cá, são a mesma linha dos católicos que ficaram na Espanha, em Portugal. Ou seja, por que que o espiritismo deu tão certo aqui no Brasil? Justamente por causa dos africanos, porque na Espanha não deu certo, Portugal não deu certo, na França não deu certo. Por quê? Porque os católicos que ficaram lá continuam sendo contrários aos princípios da doutrina espírita. E os africanos não, os africanos já nascem conversando com o espírito. Ou seja, então isso Mas influencia. tem um fato aí que eu acho que a gente tem que ver qual que é a diferença dos jesuítas que vieram para a América do Sul, os jesuítas que ficaram na Europa. Há uma grande diferença. Então, Uma mas grande por quê? diferença. Mas Mas por quê? por quê? É exatamente pelo grupo de espíritos que foram enviados ao Brasil para uma terra nova, para uma visão diferente do catolicismo, por exemplo. Então, aquilo que não se estava enxergando na Europa começou a se enxergar aqui na América do Sul. Porque, de qualquer forma, se olhar o catolicismo no Brasil, ele é muito melhor que lá fora. Mesmo que tem CNBB lá, que tem os comandos direto ao clero, né? Isso aí, mas o povo é um povo diferente. O povo é um grupo diferente de espíritos que talvez aderisse à forma que os jesuítas no Brasil fizeram, né? A início de José Anchieta, Manuel da Nóbrega. Então, esses influenciaram, sim, uma nova concepção. Tanto é que tinha uma frente diferente aqui no Brasil que ela não teve força. Então, Daniel, mas Então, você citou dois, Manuel da Nóbrega e Anchieta. Quantos africanos vieram para cá? Uma infinidade. sim, Então, mas foram, eu concordo com mas você eles que foram orientados pela escola católica. não, mas o que que predominou? Foi o catolicismo ou o africanismo? Não, mas hoje você tem um africanismo muito diferente no Brasil, Amado. Então, Você tem ele mas se não, separado e distinto. então, mas se não tivesse vindo os africanos, você acha que o Manuel da Nóbrega e o Anchieta ia dar conta de mudar a realidade do Brasil? Não ia. Por quê? Porque eles iam morrer e ia vir os jesuítas que iam assumir o lugar deles.
seriam do mesmo jeito dos jesuítas de lá. Ou seja, a espiritualidade atuou mandando na origem o Anchieta e o Manuel da Nóbrega, justamente para que eles fizessem a diferença inicial, ou seja, pegasse o país nascente, opa, enquanto ele está nascente, é fácil da gente influir indígena e africanos. Mas você não pode esquecer da grande presença dos colonos portugueses europeus que vieram para cá. Então, Ô, que eram Daniel, portugueses. Juntamente com um índio, né, a gente sabe que foi uma grande comunidade, né? Agora, o escravo ele tinha limite de poder também, né? Sim, eu estou pensando aqui na fala do Amaro e eu estou entendendo porque os escravos, né, os africanos que vieram, né, com as suas religiões para cá, eles eram proibidos, né? Eles tinham que ser católicos. Então, eles fizeram uma miscigenação da religião deles com o catolicismo, que isso é uma coisa assim fantástica. Eles se diziam católicos, e aí, se você for fazer uma estatística, né, o país era um país essencialmente católico, só que eles estavam escondidos, né, de uma forma camuflada, sendo católicos, mas trazendo a religião deles, que era uma religião espiritualista, né? Quando eu fui estudar isso, eu achei tão interessante que aí eu ficava assim tão focada no nome dos orixás, né? Que são os santos nossos católicos, com outros homens, né? E aí eu achei isso fantástico, porque na verdade eram falsos católicos. E aí, quando Amaro fala da grande, né, quantidade enorme, né, de escravos que vieram e que foi miscigenada, essa miscigenação que teve, então, então nós temos ainda hoje muitos falsos católicos. E isso me lembra que quando você pega as estatísticas, né, teve uma época que eu ficava muito focada com a questão da estatística, é muito mais fácil você, quando vem perguntar sobre a religião, todo mundo fala, eu sou católico. Eu sou nem... Porque para você ter uma religião, você tem que saber da essência dessa religião. Tem gente que nunca nem se confessou, mas eu sou católico. Tipo assim, vou à igreja porque a família, né, vai para as missas do sétimo dia da família, essas questões sociais dentro da igreja católica. Tá entendendo? O tanto que isso é complexo, e nesse caso eu tô com a Mara, sabe? Porque quem que é realmente católico? o detalhe que eu quero dizer aqui é que quando você tem agrupamentos, é porque você pensa daquela forma. Quando o catolicismo se efetiva das ideias católicas, é porque não mais influenciam as origens africanas. Mas há uma separação de grupos, né? A gente sabe que hoje nós temos inúmeras religiões africanas e temos um grupo forte católico. A gente sabe disso, que tem um grupo forte católico. Estava tomando sorvete esses dias, eu vendo uma gleba de jovens, grupo de jovens, sentado tomando sorvete depois da missa ou depois da reunião dos jovens. É um grupo forte, é um grupo que faz história e ele não está cedendo às forças outras religiosas. Ainda nós temos uma definição muito clara do catolicismo no Brasil. Você pode até falar que teve sim as influências do meio, da modalidade das pessoas africanas e tal, mas eles não mudaram o catolicismo. Tanto é que nós temos Umbanda, Quimbanda e etc, etc. Não está dentro da igreja, não está dentro. Você não está colocando isso não, né, Marquê? O umbandismo está dentro da igreja. É lógico que não, Daniel. Estou falando, por que que Não, eu na, estou na- por que perguntando, o não fica espiritismo nervoso. não deu certo? Daniel, por que que o Desculpa, espiritismo mas fui não eu deu que certo? coloquei isso. Na verdade, o bandismo não está dentro da igreja, mas quem frequenta a Umbanda, quem frequenta o Candomblé, vai à missa. É isso que eu estou dizendo. Daniel, por que que o espiritismo não deu certo nos Estados Unidos? Porque ela predomina os protestantes. Por que que aqui no Sim, Brasil deu mas isso está certo? claro. Então, Mas é isso isso que está eu estou claro. dizendo, que Tanto é que antes é o que eu estou falando, é o que você está falando.
Então, por exemplo, Então, você tem na Europa uma consolidação da ortodoxia, do catolicismo, você tem o grupo que protestou contra isso, e tem um grupo forte na América do Norte, né, que se consolida também com a Inglaterra, que até hoje e você tem um grupo forte diferente do catolicismo no Brasil, é isso que eu estou falando. Você tem não, diferenças desse. O mas protestante do Brasil é um pouco diferente do protestante da América do Norte. ou seja, tem influência de africano, de católico, de protestante legítimo. Ou seja, o Brasil virou uma mistura. Mas se não Mas é o que eu estou tivesse, falando, o povo brasileiro está aqui por suas características de povo mesmo. Então, por isso que eles aceitam ser um pouquinho diferente do que é lá de fora. não é muito diferente, Daniel. O brasileiro é muito diferente do resto do mundo. Por isso que eu estou falando. É essa habitação do Brasil que faz a grande diferença, porque isso vem do envio de espíritos para cá com essas características de maior aceitação. Então, é diferente do povo europeu e é diferente do povo norte-americano. E é da América Central também diferente. Os asiáticos também, até damos certo com os asiáticos, né? Muitas coisas. A gente tem uma consonância boa até. Mas tudo, Amaro, está dentro do previsto, né? São grupos de pessoas que estão nos seus lugares e aceitam as ideias que lhes convém mais. É isso que eu quero dizer. Cada grupo tem uma personalidade, tem uma moralidade diferente. Então, aceitam ou não aceitam determinadas coisas. Daniel, mas eu estou dizendo isso só para justificar por que eu vejo que a espiritualidade atuou aqui, não permitindo que a Espanha vencesse a Inglaterra. É só isso que eu estou querendo dizer. Sim, não, eu entendi. Vamos atuar para que os católicos não vão para a América do Norte também, dominar a América do Norte. Só isso. Então, pô, então Deus não tem lado aí, né? Por exemplo, chegar e. Não, ele tem um programa e esse programa vai ser realizado, independente da sua vontade ou não. Ou seja, e o planeta tem que progredir, e se a gente for contra, quando a gente for contra e prejudicar o todo, ele vai atuar sem a derrogação das leis naturais. Ou seja, vai usar das próprias Agora, leis naturais para fazer com que o seu objetivo seja cumprido. por que o menor exército venceu o maior exército Porque a naval? espiritualidade interviu aqui atuando nas E, condições é, e, meteorológicas. foi essa pergunta que eu fiz. Como é que a espiritualidade agiu nos fenômenos naturais? Basta você dar um soprozinho, você faz um Eu naviozinho. gostei dessa aí, você Entendeu? não. Porque basta você provocar. Se você tem a natureza, você tem um controle sobre as ações naturais. Negão, se eu quero derrubar um prédio, basta eu dar opa, vamos dar uma forcinha nesse vento aqui. Se eu quero destruir uma região, igual aconteceu no sul do ano passado, no Rio Grande do Sul. Negão, aquilo não é de graça. Ou seja, alguma coisa tem um propósito muito maior. Então, vamos aproveitar as situações climáticas e fazer o trabalho que precisa ser feito. É simples assim. E eles sabem o que estão fazendo. A gente Então, é que quer fica dizer, a tentando espiritualidade justificar. pegou e agiu nas forças da natureza para a Inglaterra vencer. Essa é a sua opinião. Quem concorda com a Mara? Pô, mas o Emmanuel está dizendo isso aqui, não sou eu que estou dizendo, o Emmanuel Não, está dizendo isso. não, mas como ele fez, ele não colocou aqui.
Mas eu não participei ainda, nem não tenho competência para isso, não. Eu posso supor. Não, mas vamos Você estava lá analisar. brigando na guerra, né, né, É, Amaro? eu posso Estava amarelar. lançando o trem lá. Eu posso amarelar. Agora, saber isso eu não sei, não. Ué. Não, mas vamos pela É, não, pela lógica aí, lógica eu né? sei que eles atuaram. Agora, como? Eu não sei. Como eu sou muito petitinho, o que que eu imagino? Opa, provocar um tsunami, alguma coisa. Não sei o que que eles fizeram, não. Tem muita coisa que eles Tudo é podem atraído fazer. por forças, né, que estão ali, que são afins, né? Então, Ué, assim, eu basta acho você que dar isso uma é muito forcinha. complexo. São forças afins, né? Se aconteceu é porque as pessoas que estavam necessitadas dessa situação naquele momento aconteceu, e aí alguém ganhou, outros perderam, sei lá o que que é ganhar e perder nessa situação também. Mas vamos analisar o seguinte. Naquela época, eles não conheciam da meteorologia, não tinha controle do saber dos fenômenos naturais. Então, não tinha. Então, o que aconteceu? Foi exatamente no outono, mais ou menos, que isso aconteceu, essa invasão, essa investida armada, né? É, Aí acontece o seguinte, que é nessa época, nesse território, há muitas tempestades. Elas já são comuns na região. Até hoje isso acontece. São períodos muito difíceis de controle de tempestades no Atlântico Norte. Então, isso aí aconteceu. Claro que a espiritualidade aproveitou das situações naturais para que intuísse as tropas espanholas a irem nesse momento. Isso ela faz. Agora, não precisa ela fazer o sopro que o Amaro falou, porque esse sopro já existe. Na verdade, os fenômenos da natureza, eles já estão acontecendo. É aquela famosa pergunta que a gente sempre brinca aqui, o cara caiu da escada, é a escada que foi até o cara ou o cara foi até a escada? O raio que caiu, o cara morreu e é o raio que foi atrás dele ou ele que foi atrás do A raio? bala perdida, né? Que foi atrás do carro. Então, há uma situação que a espiritualidade conhece muito bem, os fenômenos e tudo mais. Então, ela pode muito bem enfraquecer a tropa e deixar na igualdade o dia desse ataque, por exemplo, o período desse ataque, e entrar exatamente num revolto do mar maior. Isso não precisa produzir os fenômenos para isso acontecer, né? Para poder destruir todo mundo. Então, a espiritualidade conhece muito bem de todos os fenômenos da natureza que vão acontecer e que acontecem. Então, poderia muito bem dirigir essas tropas nesse período. É uma análise racional que a gente está fazendo aqui, né? E foi justamente no período onde dá maior tempestade. E aí, como ele programou isso durante vários anos, o rei Felipe não fez. As tropas inglesas, que eram bem menores, elas se prepararam, seus navios, a forma que ia se defender, mas eles não tinham certeza que ia dar conta, porque as tropas espanholas eram muito maiores. Então, eles contavam com alguma coisa a mais, com a ajuda divina, né? Então, aí veio, sim, as tempestades naquele momento e destruíram a maior parte dos navios da Espanha com as tempestades. Dessas tempestades foram um ponto maior da vitória dos ingleses. Então, a gente tira disso aí um conhecimento de futuro da espiritualidade. Eles conhecem muito bem o futuro, porque têm uma visão muito, vamos dizer, parcial de tudo.
né, global, e podem agir incluindo as pessoas, incluindo o aloprado aqui, que era um ditador, que a espiritualidade não podia admitir que isso acontecesse porque prejudica o desenvolvimento. Então, ele perdeu suas tropas e passou dali o que? Acontecer que a Inglaterra ganhou um respeito e diminuiu o respeito da Espanha nesse momento. Né? Então, é uma análise que eu faço aqui, que eu acho que é dentro da lógica que você pode apreciar historicamente, né? O que aconteceu e o que acontece até hoje, essas maresias que existem naquela região, que são mares bem revoltos. Entendeu? Algum contestamento? Contestação? Entendeu, Amar? Ou não? Novidade, eu não tinha pensado, Hum. uma curiosidade, né, que os espíritas são os contestadores, não, os luterianos lá, né, os luteranos. Hum. São aqueles, Eles né, são que participaram, né, somos aqueles, né, que participamos Não, mas tem uma contradição aí, não tem, não. eu não estou entendendo, é o que você está falando aí Não, não, eu acho que eu estou viajando aqui. Depois eu coloco aqui. essa Leila. Mas eu estava viajando com você, Leila. Só que eu acho que nós aqui não estávamos lá com os luteranos, não. Nós estávamos com os católicos mesmo. É, foi essa Algumas conclusão que eu exceções. cheguei. Que o Amário O e o Amar, Daniel falou que quem está no espiritismo são os contestadores, não, como que fala? Esqueci a palavra. Protestantes, os que Os protestam. protestantes, os que protestam, né? Quem Isso. protesta, contesta. eu sou meio protestante. Então, Na isso foi verdade, nós porque estamos Protestante é no protestando, espiritismo. né? Eu acho que a gente veio para a doutrina e nós protestamos. Mas eu acho que naquela época, dessas atrocidades da Igreja Católica, eu acho que a gente estava com eles, tá? Assim, eu não Ô, tenho muita gente, dúvida um fato disso. interessante que foi colocado aqui, Amaro, observa aqui, que ele, lá antes do final dessa parte, tá assim, de conformidade com as providências do plano invisível, apenas aportaram às costas inglesas os espíritos pacíficos, compelidos pela força a participarem da armada destruída, e que foram lá recebidos generosamente, encontrando uma nova pátria. O que vocês entenderam disso aqui? Como é que é? Repete o texto, repete. Antes, tem um último parágrafo nessa parte, né? Esse Henrique, o oitavo e tal. Mas antes disso, no final do segundo parágrafo, você tem lá, de conformidade com as providências do plano invisível, apenas aportaram às costas inglesas os espíritos pacíficos, compelidos pela força a participarem da armada destruída e que foram lá recebidos generosamente, encontrando uma nova pátria. A costa inglesa era onde? Que país? Aonde foi a invasão da Inglaterra. Ah, A sim. Espanha invadiu a costa inglesa. Então, aí tem esse final de texto que é interessante a gente explorar isso aí e entender, né? Ao Então, que Emmanuel está referindo aqui. o que de acordo com a análise que eu faço, o que acontece? A Inglaterra era, de acordo com a espiritualidade, a Inglaterra era para continuar sendo protestante.
não era para o catolicismo dominar a Inglaterra. Então, o que que Olha, foi? Na briga, nos navios espanhóis, foram, com certeza, soldados que eram católicos, isso de uma forma bem simplista, que eu vejo esse parágrafo aqui do Emmanuel. Então, nas Forças Armadas espanholas, tinha católicos e tinha espíritos que também, homens que eram favoráveis ao protestantismo, ao calvinismo, ao luterismo e tudo. Então, o que é a perfeito. espiritualidade? Pelo que o Emmanuel disse aqui, vamos favorecer a sobrevivência de espíritos que são favoráveis ao que nos interessa, ao que nós precisamos, que é a Inglaterra continuar sendo protestante. Então, esses espíritos vão dar um jeito de favorecer a sobrevivência deles. E eles foram bem recebidos na Inglaterra, ou seja, a Inglaterra continuou protestante, continuou mandando gente para a América do Norte com predominância protestante, calvinista, com luterano e tudo, e assim deu prosseguimento ao projeto maior, que era a migração, o transplante da mensagem do Cristo para as Américas. E É, sem muitos a- vícios, o mínimo possível de vícios. olha só, né? Como foi a estratégia da divisão do exército? Colocou à frente aqueles que concordavam com o protestantismo, né, que se alinhavam com os princípios ingleses. Se eles não declaravam, intimamente eles eram, certo? Eles não iam declarar para a Espanha que eles pensavam assim, mas intimamente a espiritualidade os conhecia. Então, colocar eles na frente foi também um, uma influência espiritual ou uma inspiração espiritual para que os comandantes os colocassem à frente. Interessante. E foram resgatados, muitos deles se adaptaram, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, aqueles que conseguiram ser resgatados. Então, eles se adaptaram. É exatamente isso aí, ó. Você falou. Então, se adaptaram a um novo mundo, né, que tinha ali para eles, porque eles já pensavam dessa forma. E voltaram os que não pensavam. Olha a estratégia do mundo espiritual. Intuir para que isso aconteça, para que as coisas se pudesse dar caminho. Né? Isso dentro da lógica, a gente vê que foi assim. Mas se você procurar na história, você vai ver que o exército foi totalmente destruído. Não sobrou ninguém. Né? Que a metade do exército morreram todos. Tá? Agora, nós temos aqui uma revelação, né? Uma revelação, porque como é que eles poderiam saber se a história vai dizer que morreram todos, né? Foram resgatados espíritos pacíficos na, na encosta e também pode ter no processo reencarnatório almas vinculadas, almas que estavam ali, que desencarnaram, que poderiam encarnar naquele país. Né? Das duas formas a gente pode ver. Mas está claro aqui que foram acolhidos, né? Acolhidos naquele país. É interessante isso, é uma revelação que a história não tem. O Emmanuel fazendo a diferença na história. Não está modificando a história, sim acrescentando fatos importantes na história. Aí, no final desse texto, falando do Henrique
VIII, que era o que comandava a Inglaterra na época, e Elizabeth, havia errado como homem, porque ele foi um indivíduo meio assim, casou, ele era muito político, ele casou 6 vezes, divorciava, mandou matar uma, porcou uma. Então era uma pessoa que, quando ele tinha um interesse num controle de um país, ele casava com um que tinha essa ligação e ganhava poder. Então ele era um estrategista. Então o erro como homem, a forma que ele lidava, mas ele teve uma outra situação para o povo inglês. O povo inglês estava preparado para o cumprimento de uma grande missão, e ao mundo espiritual competia trabalhar pela preservação dos seus patrimônios de liberdade política. Ele havia errado como homem, mas o povo inglês estava preparado para isso acontecer, né? Uma mudança de conceito no país. Daniel, mas eu acho que o grande, aliás, não é eu que acho, o Emmanuel está dizendo aqui, o grande erro dele como homem não foi problemas pessoais, foi ter assumido o comando da igreja anglicana. Ou seja, ele assumiu como sendo um Deus. Esse que eu acho que foi o grande erro dele. Como homem matar uma, matar duas. Também. Porque eu tô Mas ele, como homem, né? Então, Falando como homem. homem. Daniel, se eu sou o chefe lá da Inglaterra, eu sou o Henrique VIII, e eu mando matar uma, matar duas, ou seja, problemas sexuais meu, eu quero essa, eu quero aquela. Eu estou falando, não é problema do casamento, as estratégias que ele usou com o casamento. Não, mas o grande O que problema você que eu está falando aí vejo... é com relação às estratégias do casamento dele. Ele fazia todo Então, esse poder dele vinha disso, né? Das isso para estratégias. quem, para quem está lá, para quem tá lá em cima, é problema dele, ele vai resolver depois. Agora, eu vejo que a grande falha dele foi ter assumido a direção da igreja anglicana. Ou seja, porque Porque ele não estava como nessa. porque ele se como rei assumiu ele assumiu a igreja ou seja, físico e espiritual, ou seja, ele estava tentando fazer o que a Igreja Católica já fazia com o papado, ou seja, o papado se deixasse, ele era o chefe de Estado e chefe religioso. Então, Fazendo a mesma coisa. eu acho que o erro grande dele foi esse, mas o saldo foi Mas positivo. eu acho que ele ser grande estrategista chegou a isso aí, né? Esse agia de forma. Ele acabava um casamento para ter outros interesses, outros poderes. Ele fazia isso. Então, Mas isso era casamento. natural entre eles. O Pedro, por exemplo, o Sim, Pedro II casou a holandesa lá por procuração. Foi holandesa? É holandesa mesmo, né? A princesa Isabel era holandesa, não é? é holandês. Foi por procuração, ele nem Por conhecia. interesse. Ué, É. só comércio. Só intencional, né? Ué. Tem uns que casam politicamente, com interesse, né? Também. Faz complôzinho, né? Vamos lá, guerras religiosas. Guerras religiosas. Aí vem completar isso aí que a gente está conversando, né? Vamos lá, quem lê? Ué, não acabou, não? Não, guerras religiosas. Ah, não, 10:02. Nossa Senhora, já chegou. Eu sei que faltavam uns 10 minutos ainda. Ô, gente, mas estava tão bom, Perdão. viu, para mim, você continuar. Ai, Deus Eu do olhei aqui céu, para eu ver a nem hora. vi que era 10 horas ainda. Já. Pois é. Tá Passar bom, é rápido. sinal que a gente está A discussão foi conversando. calorosa hoje. Daniel, o dia que tem pizza, o povo vai tudo para lá, né? Vai, Hoje tem pizza lá no centro? Tem. tem. Gente, eu estou tão por fora. Meu Fica Deus. por dentro. E eu estava Gente, até então tá querendo bom. pizza, mas tinha que ter pedido antes, né?
Tem, pode pedir ainda, é só entrar lá no grupo e pedir, Francisca. Qual que é o grupo, Leila? Você não deve estar lá, né? É o grupo da pizza. Você quer que Eu pede não lá devo para estar você? lá. Depois você me manda mensagem no meu pessoal, eu peço lá para você. Osana, cadê o Pede sim. Toninho? Bom dia, Osana. Pessoal, Acho que a Osana travou.